Estamos formalizando aqui, os senhores estão sendo gravados. E aí, como estamos gravando, né, para formalizar as boas práticas, boa noite novamente, pessoal. Nas semanas anteriores, né, seguindo aqui a nossa cronologia, aquele breve review só para que a gente possa relembrar aonde estávamos, para que a gente possa seguir a nossa rota aqui. Começamos falando sobre o cliente, né? Lembrando que quando você vai desenvolver um site, um portal, uma aplicação, obviamente, alguém tem como referência, né? Ou se for um projeto pessoal, mas geralmente, se você tiver um cliente, a gente precisa conhecer, adentrar o universo do cliente. Então, o assunto das aulas anteriores foi, primeiramente, definir conceito de cliente, e na aula passada, entender esse contexto do cliente, né? Sua área de negócios, perfil, público-alvo e o produto, tá? E num terceiro momento, nós falamos também sobre como coletar essas informações, como você vai imergir no universo do cliente e conhecer um pouco melhor cada detalhe referente ao projeto que você pretende definir, criar para ele. E lembrando sempre, o objetivo, né, do projeto é pensar na melhor maneira de fazer, é estabelecer uma proposta, digamos assim, de como seria a melhor maneira de fazer antes de começar a fazer. Tudo bem? Então, tudo isso a gente já comentou aqui. A aula de hoje é referente sobre a parte de tabulação de dados. O que é tabulação de dados? De que dados eu estou falando? Para que a gente possa concatenar, ou seja, estabelecer coordenadas. Os dados a que me refiro agora, em tese, seriam os dados obtidos através de uma entrevista, de uma pesquisa, de um formulário que você direcionou para o cliente, seu público-alvo, e através dessas informações, nós vamos ter dados que precisam ser tabulados. O que seria tabular os dados? Organizar isso de uma maneira que você possa exemplificar com gráficos, tabelas e planilhas, e isso sirva como apoio, parâmetro para que você possa atender a necessidade que foi apresentada a você por os dados que você coletou junto ao cliente e seu público-alvo, tudo bem? Então, a aula de hoje é sobre essa questão da tabulação de dados, que tem algumas maneiras de fazer isso. E, à medida que o tempo vai passando e você vai ficando um pouquinho mais, não digo experiente, mas vai adquirindo um pouquinho mais de prática nisso, você já monta, né, já desenvolve uma pesquisa, uma entrevista que favoreça isso. Lembrando que cada caso é um caso em particular, a necessidade do cliente A pode até ser a mesma do cliente B, porém, a abordagem também pode ser diferente. Então, muitas vezes, o mesmo formulário, a mesma pesquisa pode servir, como pode não servir. Embora, quando você tem aí, digamos assim, uma empresa de desenvolvimento e já esteja atuando num determinado segmento por muito tempo, você consiga, sim, fazer esses ajustes, aproveitar uma linha de raciocínio já estabelecida e aplicar com alguns ajustes para A, para B ou para C. Tudo bem? Vou dar só uma olhadinha aqui no resultado da enquete para ver o que vocês responderam rapidinho, antes de começar aqui a duplicar a tela e falar a respeito. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui a respeito do TCC. Ó, só 7 responderam aqui, pessoal. Por favor, dê uma acessada, tá? Tudo bem que não paga imposto, não vai ter tributação sobre isso aqui, fiquem tranquilos, não vou compartilhar dados com a Receita Federal. É só para saber se você já tem um tema ou não para o TCC. Opa, legal. De 9 respostas aqui, 4 já tem, quase 50% aqui. Legal, legal. Isso já é algo considerável para que a gente possa, né, ir pensando aí a direção que vamos tomar na sequência, sempre com muita cautela, porque temos que aguardar, sim, a aula de TCC e não disparar na frente. Não é uma corrida, tá? É regularidade. Vamos lá. Beleza, valeu aqui pelo retorno, só para eu ter uma ideia. Vou compartilhar minha tela com vocês. Lembrando que, compartilhando a tela, eu perco a visão do chat.
Estou aqui novamente com o Multiverso do Saber Aberto, site pessoal aqui com material das aulas. Gente, é o seguinte, hoje pela manhã, não sei se está acontecendo agora de novo, tá? Agora, nas duas primeiras aulas do primeiro bloco, não aconteceu. De estar travando, ou às vezes a minha fala sair meio estranha. Nesse momento, pelo menos até agora, antes do intervalo, na aula com a turma do terceiro, isso não aconteceu. Pela manhã aconteceu com mais frequência. Bom, se caso eu dê uma travada aqui, não se espantem, faz parte, de vez em quando oscila o sinal aqui. Minha internet, como eu já disse, ela costuma ser estável. Percebo que isso acontece com mais frequência quando minha filha está em aula aqui em casa também usando vídeo, né? Então, embora a conexão seja boa, pode ser isso, pode ser. E essa semana ela está em aula remota, né? Uma semana presencial, uma semana remota, e agora, né? Com as medidas mais restritivas, a maioria está ficando em casa direto. Então, pode ser isso. Como ela não tem aula comigo agora à noite, então beleza, não vai acontecer de travar. Se travar, já sabem que pode ser aquelas coisas que acontecem com a internet. Bom, estou aqui com o Multiverso do Saber Aberto. Né? Para quem não estava nas aulas anteriores, assistam a gravação das aulas. Não perderam muito, estamos aqui na nossa terceira aula. Falamos inicialmente sobre cliente. Né? Aliás, começamos definindo o projeto. Né? O que é um projeto? Para que um projeto antes de fazer qualquer coisa? Isso aqui é uma ideia mínima, né? Essencial de planejamento. Não dá para você desenvolver uma solução sem conhecer o problema. E não dá para resolver o problema de fato sem estudá-lo, analisá-lo, para que você possa propor, sim, uma solução. E como eu sempre gosto de enaltecer, não desenvolvemos apenas aplicações, e sim soluções. Vamos humanizar. Saiamos da esfera apenas tecnológica, que é importante, sim, mas vamos entender que sempre, lembrando, correlacionando, que a tecnologia para nós tem propósito, e é atender necessidades. E é o nosso caso aqui, cada site que nós pensarmos em fazer, projetarmos aqui, seja um aplicativo, independente de qualquer coisa, vai atender necessidades de pessoas. Esse é o ponto de partida para qualquer questão aqui, até depois, para gerenciamento de tráfego, né? Quanto mais útil, quanto mais maior o propósito do teu site, mais fácil fica para gerenciar o tráfego, ou seja, atrair visibilidade. Então, começamos lá atrás, há 3 semanas atrás, falando sobre isso aqui, é o nosso terceiro encontro. Definimos cliente na aula anterior, nas aulas anteriores. Cliente é aquele provável, aquela provável pessoa que pode te procurar para desenvolver um site para ela, né? E eu sempre digo que quando isso acontece, ótimo, o nosso trabalho fica mais fácil, não depende da boa e velha imaginação, porque aí você tem um problema para resolver, tudo se torna mais palpável e menos imaginativo. Então, cliente é esse cara para quem você vai desenvolver uma página, uma solução, e na aula passada nós paramos para estudar esse ambiente aqui, ó. De quem é esse sujeito? Quem é o cliente? O que ele faz? Qual é a área de negócio que ele atua? Qual é o tipo de serviço que ele está propondo oferecer pela internet? Qual é o objetivo do cliente? Para que eu possa entender qual é a sua necessidade. E entendendo o seu objetivo e as suas necessidades, eu propor uma solução. E isso, estou repetindo para a gente fazer um review, tá ok? Para a gente relembrar e retomar o assunto. E isso não é feito às escuras, pessoal. Não é algo aleatório. Você não faz com, tipo, joga dados. Não é Las Vegas isso aqui. Você precisa estar com os 2 pés no chão. Senão você atira e erra, tá ok? E para que você possa ter esses 2 pés no chão, alicerçar o que você vai fazer, você vai coletar informações sobre esse provável cliente, a sua área de negócios, o seu provável mercado em si, perfil de público para quem você direciona esse serviço, esse produto, esse site, e aí estabelecer coordenadas comuns entre essas informações e ponto.
desenvolver um projeto para esta necessidade ser atendida, tá ok? Após coletar essas informações do cliente, que pode ser através de uma entrevista, você pode fazer através de um formulário online, Google Docs, Microsoft Forms. Hoje, né, aproveitando o ensejo, a oportunidade do trabalho remoto, uma videoconferência, porque em tempos de distanciamento e medidas restritivas, não seria de bom tom marcar uma entrevista pessoal. Até pode, mas não seria o caso. Nós temos hoje a possibilidade, né, de remotamente resolver essas questões. Claro, e em algumas situações é importante sim estar presente e conhecer a rotina diária. Tem algumas circunstâncias aqui que você precisa conhecer, ver o ambiente como é, entender como este fluxo de trabalho ocorre, para que você possa fazer com que esse site, esse aplicativo, principalmente quando é um aplicativo, né, que vai atender aí um fluxo de informações que atende uma necessidade específica, é importante conhecer o local de trabalho. Mas como eu sempre digo, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós apresentamos aqui, não está solto, né, gente? A gente está sempre antenado à realidade que nos cerca. Nesse momento, caso vocês tenham um cliente ou algo do tipo, temos alternativas, né? Não precisa ir pessoalmente, pelo menos por enquanto. Então, seja por uma entrevista, um formulário de pesquisa, uma enquete, como eu acabei de fazer com vocês aqui a respeito do TCC, porém, isso aqui não é uma pesquisa muito detalhada, ali eu só tenho uma pergunta e uma resposta. Isso não me dá parâmetro informativo para desenvolver um nada. Eu estou querendo uma opinião, né? Não é uma coleta de dados que eu precise para tomar uma decisão. Eu estou, nesse caso aí, eu pedi uma única informação. Se você já tem um tema do TCC, ponto. Tá ok? E aqui é a mesma coisa, porém, é algo mais específico. Você vai um pouco além, você não vai fazer uma pergunta para um cliente com base em uma resposta, você não desenvolve uma solução. Não há pergunta que, digamos assim, possa reunir tanto detalhe que não seja necessária outras perguntas. Né? Seria estranho, a gente precisa detalhar um pouco mais, a gente precisa realmente aprofundar um pouco mais essa área de negócio, seja ela qual for, e como eu sempre digo e gosto de repetir, nesse momento inicial, procurem pegar propostas de desafios que estejam na mesma razão e proporção que vocês, né? Estamos no segundo módulo, desenvolvendo conhecimento ainda. Vamos deixar os voos maiores um pouquinho mais para frente, né? É o exercício que eu sempre digo, grandioso de pensar pequeno de forma positiva. Hoje eu me aperfeiçoo fazendo projetos menores e isso vai me credenciar, vai me habilitar para fazer coisas maiores lá na frente. Isso é muito importante. Bom, após coletar os dados, vem esta etapa a qual estamos tratando hoje, que é a parte de tabulação de dados. Porém, aqui, ó, antes de chegar na tabulação de dados, tem alguns detalhes aqui que eu não falei a semana passada para vocês, né? Escolher o método de pesquisa também não é algo aleatório, tá? Você tem aí algumas alternativas para aplicar. Nesse caso, como é um TCC e você tem aí, digamos assim, algumas coisas que podem favorecer e facilitar fazendo online, pode ser. Como disse, em alguns casos você até precisa fazer isso presencial. Então aqui, ó, a escolha do método de pesquisa refere-se à maneira como os dados serão obtidos. E existem duas maneiras de você obter esses dados, né? Primário ou secundário. A coleta primária são os dados que você mesmo coleta, analisa e gera relatórios, que no caso aqui, gente, o gerar relatórios é quando você está num ambiente empresarial, não é o nosso caso, não precisa gerar relatórios. Aqui você vai gerar informações, mas que não precisa gerar relatórios, inclusive, como já disse, né? Impressão, o uso do papel está cada vez mais em desuso, tá? Eu acabei pegando esse material aqui que eu já tinha e transferi para cá, mas eu precisava atualizar isso, tirar a geração de relatórios. Mas o importante é que você mesmo coleta, analisa e isso vai gerar base informativa para que você escolha como desenvolver uma solução para o teu cliente. E o segundo modo aqui, o secundário, é quando você obtém esta informação por outras fontes, né? Pode ser
de algum parceiro, algum colaborador, ou você mesmo de algum outro momento. Como disse, algumas circunstâncias aqui ficam um pouquinho distantes, principalmente nesse primeiro momento, que é informativo. Mas eu posso ilustrar essa ideia da coleta secundária, praticamente, quando você já tem aí o hábito de fazer entrevistas, pesquisas e mantém esta base de dados, né? E aí pode servir para um outro projeto em algum outro momento. Porém, é complicado, nem sempre isso vale, né? Porque você tem ali a passagem de tempo. Em teoria geral de sistemas de informação, tem alguns conceitos que a gente acaba trazendo para cá, mas tem que ser bem adaptado, tá? Nós estamos falando hoje de uma maneira de desenvolver aplicações que elas não esperam, né? Não dá para você, digamos assim, dificilmente um formulário, uma entrevista que você fez hoje, ela terá o mesmo teor informativo daqui a 6 meses, um ano. Porque já falamos sobre isso aqui. A área de internet, ela não é uma coisa independente, ela reflete um cenário. Qual cenário? O social. Tudo que nós temos cotidianamente na nossa vida, socialmente falando, você tem uma reflexão disso na mídia, na internet, que também é uma forma de mídia. Então, da mesma forma que você não está vendo esta. Não há uma morosidade tão grande, as coisas são muito rápidas, né? Daí vem a expressão muito comum hoje na área de desenvolvimento, que é o chamado desenvolvimento ágil. Se tem que ser ágil, é porque você não tem esse time, né? Não tem essa timeline, essa linha do tempo. Então, essa questão de coleta secundária, de algo que você já tem em algum momento e possa reutilizar isso é muito perigoso. Pode ser que, numa dinâmica que nós temos hoje, né? Você tem um alvo para estar atendendo ali, mas esse alvo está em constante transformação. Então, é uma prática que eu coloquei aqui, porque já usamos muito isso em desenvolvimento de sistemas de modo local. Serve para a internet? Serve, mas com cuidado, tá? Porque é um segmento que se renova muito rapidamente e que, se você se deixar levar por essa questão aqui, isso pode tendenciar a uma certa comodidade, né? De não precisar, de achar que não precisa ir novamente coletar as informações, isso é muito perigoso. É o que eu sempre digo, de você fechar um pacto com a conveniência e deixar de lado a convicção do que tem que ser feito. Então, é uma citação muito válida aqui, em teoria geral de sistemas de informação para desenvolvimento, mas que, pelo atual momento que vivemos, a dinâmica da internet não é ela que repercute sobre a dinâmica da sociedade, é o contrário. É a nossa dinâmica, é a maneira como a sociedade está hoje, digamos assim, se transformando, faz com que todo esse reflexo ocorra na mídia de um modo geral, na internet. Para quem vê a internet como uma forma de mídia, estamos falando da mesma coisa. Então, tudo está muito rápido hoje. Um questionário que você tem agora e guarde para um outro momento, pode ser que ele não sirva, e fatalmente não servirá. Mas eu não tinha como deixar de citar essa fonte primária, que é você mesmo, e aquela que você tem armazenada, ou pode até pegar de um parceiro, de terceiros. E cada caso é um caso. E no nosso segmento, de um modo geral aqui, no meio corporativo, quando você está no segmento macro, né, falando de coisas muito grandes, há uma tendência, né, de grandes corporações, quando você recorre a empresas de desenvolvimento, vamos pegar aqui o segmento de nuvem, né? Então, a Amazon atua na parte de nuvem, de hospedagem em nuvem. Você tem aí a Microsoft com o Microsoft Azure, e várias empresas fazem isso, né? Então, o que acontece? Eles já têm um projeto de implantação em nuvem pronto. Todo cliente que chega até ali vai utilizar basicamente a mesma linha de projeto, se ajustando alguns detalhes para cliente A, B ou C, mas existe um contexto a ser adotado ali. Tudo bem? Para mega corporações. E no nosso caso aqui, fazendo um ajuste, né, para aquele olhar um pouquinho menor, né, para o pequeno comércio, é algo mais personalizado, é algo que tem que ser feito realmente com a personalidade desse cliente, principalmente para quem está começando.
porque é assim que você demonstra realmente uma atenção direta, você vai ganhando uma identidade, você está construindo o seu nome, né? Você está começando a criar uma clientela. Então é importante, sim, ser muito pontual, ser muito, entre aspas, artesanal, personalizar a solução, principalmente nesse momento inicial, tudo bem? Então, questionário de pesquisa, nós já ilustramos aqui, nós temos entrevista, formulário online. Enfim, todas as informações reunidas, dados primários ou secundários, são a base para a elaboração do questionário da pesquisa, né? As respostas vão variar de acordo com o tipo de pergunta, se é aberta ou fechada. Isso aqui é importante deixar para vocês. Ó. O que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta fechada? Quando você faz uma entrevista, né, direta, pessoal, ali, conversando com alguém e vai fazendo anotações, ali você acaba gerando, você pode dar alternativas, né, A, B ou C para a pessoa responder, e você pode simplesmente fazer uma pergunta dissertativa. Isso tanto numa entrevista pessoal, né, ali que você vai anotando, ou um formulário online. No caso de um formulário online, deixa eu voltar a imagem aqui para ilustrar, seja pelo Google Docs, Microsoft Forms, ou seja lá qual for o meio que você escolha, o uso de questões fechadas, onde você gera alternativas para a resposta, isso é uma maneira de facilitar o assunto que nós vamos tratar hoje, que é a tabulação de dados. Tabular dados é o processo que consiste na extração desses dados para que você possa modelá-los depois. O que é modelar? Você dá uma ajustada nele para você poder colocar nesse universo digital, seja ele um banco de dados local, ou via web, ou simplesmente servir para embasar o que você vai desenvolver, tá ok? Então, tabular é tirar essas informações que você obteve com um cliente numa entrevista, seja ela num formulário, num questionário, e trazer para o desenvolvimento aqui. E quando você faz perguntas com respostas alternativas, é o tipo chamado pergunta fechada, que aqui está. Isso é o que se refere aqui por pergunta fechada. Você faz uma pergunta para o cliente, né, para o teu entrevistado, e você não deixa aberto para que ele possa responder do jeito que ele quiser. Você já dá parâmetros de resposta, alternativa A, alternativa B, alternativa C e assim sucessivamente. Isso aqui é válido porque facilita a tabulação. No caso de um formulário automático, como o do Microsoft Forms ou do próprio Google Docs ou outros, ele já vai automaticamente tabular para você. Você não precisa criar gráficos, você não precisa fazer essas comparações. O próprio programa, a própria aplicação gera a tabulação. Ele já sabe que é para isso que você criou uma pesquisa, tá ok? Quando eu aqui no site faço uma enquete de pergunta para vocês sobre TCC, ele já vai me colocar ali pessoas, número de respostas e um percentual do lado. Isso já é uma tabulação. Tudo bem? Só que isso também merece uma observação um pouquinho mais aprofundada, tá? Quando você faz isso e você já tem, digamos assim, um pouco mais de experiência, você elabora perguntas com alternativas de respostas que são direcionadas ao desenvolvimento que você pretende fazer. Nesse momento inicial aqui, isso é um pouco desafiador pelo seguinte, ninguém aqui tem uma experiência nisso. Então, na hora de propor as perguntas, há uma grande chance de vocês colocarem perguntas ali com alternativas de respostas que lá na frente vocês vão perceber que talvez não sejam tão relevantes para o projeto em si. Mas faz parte. Sala de aula é o local para a gente cometer enganos. É aqui que a gente começa a realmente aprender a aprender, né? Quando tiverem ali na primeira prévia do TCC, talvez vocês ouçam uma série de informações diferentes daquilo que vocês imaginavam. A nossa proposta aqui, tanto eu quanto do professor do TCC e os demais que forem colaborar com vocês nessa ideia, é ajudá-los nesse sentido, mas fiquem tranquilos, aqui, sala de aula, é o lugar para a gente cometer os enganos. E não tem outro jeito, como estamos partindo do
4.0, pode acontecer de fazermos perguntas e colocarmos respostas fechadas que não nos ajudem muito. É necessário aí a gente ter o quê? Não vou dizer atenção, né? Mas dar uma lida, dar uma pesquisada, procurar. Vocês vão entender o que estou dizendo. As primeiras entrevistas que a gente costuma fazer, às vezes, não ajuda muito, principalmente quando a gente vai no lance da fechada, que são dois aspectos. As alternativas ajudam? Ajudam. Você vai ter uma tabulação de dados direta. A própria Microsoft Forms vai fazer isso para você. Porém, se você colocar perguntas cujas respostas não vão ajudar na construção do projeto, enfim, ele tabulou, mas não ajudou. A culpa não é do Forms. Infelizmente, formulamos a pergunta de um jeito e as respostas de uma forma que não nos ajudaram muito. Isso como é que a gente resolve? Cara, não tem outro jeito. É fazendo. Faz uma vez, não fica muito bom. Por isso que tem o outro lado, as perguntas abertas, né? Desde que também relacionadas ao assunto. Se você está, por exemplo, vamos lá, o teu site é relacionado à venda. Então você tem um propósito nítido, é fazer o cara vender mais. Então as perguntas que você pretende fazer para ele, dentro do que você já coletou, e aí é uma coisa importante, tá? Isso aqui, gente, é como se fosse um programa de entrevistas, né? Um talk show. O que é um talk show? Programas tipo do Pedro Bial, como era do antigo Jô Soares, o Rafinha Bastos, no podcast dele. Ou seja, quando ele convida alguém para participar do programa, ele pesquisa antes. Ele se informa sobre aquilo. Isso não é só para uma questão de entrevista para cliente aqui. Isso aqui também é importante para uma entrevista de emprego, tá? Quando você vai numa entrevista de emprego, é muito importante você pesquisar antes sobre aquela empresa. Você não vai às cegas. Tudo bem? A entrevista vai girar em torno de outras coisas, mas vai que faça uma pergunta a respeito deste emprego que você está buscando. Tudo bem, você pode ser um especialista nesta área. Mas você sabe alguma coisa sobre a empresa que você está buscando uma vaga? Então, assim, nada disso aqui, como eu sempre digo, é aleatório. Há uma certa previsibilidade. Então, antes de fazer essa entrevista com o cliente, você não conhece o cliente, entre aspas, né? Até o conhece, mas você não conhece sobre a área de negócios dele. Mas você já sabe o que ele está, qual é a área que ele atua. Você vai fazer uma entrevista com ele para coletar informações sobre como ele trabalha. Mas seria importante, e é importante, que você se informe previamente sobre isso antes. Pesquise na internet. A internet está aí. Você vai pesquisar sobre o quê? Sobre a área de negócio do teu cliente. É uma padaria? Vamos dar uma olhada sobre padaria. O que acontece numa padaria? Outra coisa muito importante e que ajuda muito, e isso é um assunto que a gente acaba repetindo em outras oportunidades. Acabei de dizer isso na aula do terceiro módulo, que é Projeto de Aplicação Web 2. Porque mesmo, né, você estando no terceiro, tem que voltar e retomar o princípio básico. Vamos lá. O teu cliente tem uma loja, um centro automotivo. Você vai desenvolver um site para divulgar o centro automotivo dele. Você não entende nada de centro automotivo. Perfeito, ninguém é obrigado a saber disso. Mas é nossa obrigação como desenvolvedor, então, sabendo que o cliente tem um centro automotivo, é pesquisar tudo e mais um pouco sobre centro automotivo antes de ir até o cliente. Você não vai chegar lá às escuras. Você tem que saber chegar entendendo sobre o negócio. Nossa, professor, mas isso é o inferno. Porque então, se eu for fazer um site para um escritório de advocacia, eu vou ter que saber tudo de direito? Não, saber tudo sobre direito, não. Mas conhecer as rotinas, se informar sobre o que acontece no escritório de advocacia é bom. Senão, ele vai te usar uma série de termos, vai te falar uma série de coisas que não vai ajudar muito. Por isso que já há um bom tempo que nós usamos essa expressão, né? A informática, ela deixou há muito tempo, não a informática, mas a tecnologia, né? Ela deixou, e principalmente no segmento de sistemas de informação, de ser um fim nela mesma. Ela é um fim para outras áreas. E dependendo da área que você estiver atuando, você precisa se informar sobre isso. Senão você fica totalmente perdido. Ah, não gostei, cara, mas é assim. Desculpa, esse é um choque de realidade.
Você vai fazer um sistema para uma loja, um centro automotivo? Pesquisa sobre centro automotivo. Não vá perdido. Senão aí, o cliente passa a ser você. É você que está indo propor uma solução para o cliente. Você vai ouvi-lo, mas minimamente se informe antes. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Para que você não chegue lá perdido na ventania. E é sim uma situação meia, vamos lá, infelizmente ou felizmente, estamos estudando uma área, tecnologia da informação, sites, informática para a internet, que para cada segmento que você for atuar, ela tem uma direção diferente. A tecnologia é tecnologia, desenvolvimento é desenvolvimento, mas você não desenvolve, você desenvolve para algo, para uma área, precisa entender. Vai fazer um site sobre uma padaria? Cara, procure entender como funciona uma padaria. Ah, você está montando um site, um portal para um centro de estética. Meu amigo, informe-se sobre um centro de estética antes de uma entrevista com ele. Ou antes, não precisa ser uma entrevista, né? Supondo que você não vai fazer uma entrevista, porque estamos aqui em épocas de distanciamento e medidas restritivas. O formulário de pesquisa que você vai fazer online aqui com o Google, com o Microsoft, com o Microsoft Forms, vai ter que ter informações pertinentes. E aonde você vai buscar isso? Cara, pesquisa. E uma coisa muito importante, e não é plágio, tá? Qual é a área de negócio do cara? Ah, ele tem uma academia, ele quer montar um site sobre academia. Então, vamos fazer o seguinte. Talvez você não precise pesquisar sobre academia, você sabe o que rola numa academia, você sabe qual é a atmosfera que tem ali. Mas uma coisa muito importante para todas as áreas, procure pesquisar sobre outros sites. Vamos lá. Como assim pesquisar sobre outros sites? Observe a concorrência. Você está indo montar um site para um centro de estética, enfim, aí no teu bairro, vai, um salão de cabeleireiros. Observe se nas imediações, né, existem outros salões e se tem sites sobre de cabeleireiro. Ou não nas imediações, mas entre na internet e procure ver como são os sites dos salões de cabeleireiro, ou dos centros automotivos, ou das academias, ou, por exemplo, dos escritórios de advocacia, das construtoras, enfim, todas essas áreas de negócios, como eu estou dizendo para vocês, num local, num segmento que já tem 31 anos, que é o World Wide Web, está aos bilhões. Então, antes de você ir até o cliente, ou antes de você montar um formulário para coletar informações sobre esse cliente, primeira coisa que você precisa fazer é conhecer este meio. Acessem outros sites a respeito disso, não para você copiar, mas para você saber como é que estão as coisas, para você ter um ponto de partida para você se comparar, para que você não fique totalmente fora do mercado. Ah, eu vou copiar igualzinho. Não, aí não é legal, né? Se você copiar o site do concorrente ou você copiar um site que você achou legal pela internet, você até pode, digamos assim, se inspirar, mas muda alguma coisa, né? Copiar, que não é legal, porque assim, por mais que, né, estejamos num mundo globalizado, conectado, que você, sei lá, copie um site lá de Istambul. Ah, eu acessei um site lá na Turquia para ver como é que as turcas arrumam os cabelos e beleza, gostei do layout, copiei igual. Meu, vai que uma hora dessa o cara procura no Google, por coincidência, e veja o site igual, fica muito chato para você como desenvolvedor, né? Então, a ideia de pesquisar outros sites similares à área de negócio que você está desenvolvendo ou estará, não é para copiar, mas para que você tenha parâmetros de desenvolvimento, porque você vai ter as informações do seu cliente, ponto. Você vai pesquisar a respeito de como isso funciona, ponto. E você também precisa saber como este segmento hoje chamado internet está abordando esse tipo de negócio, para que você proponha uma solução minimamente no mesmo patamar. E, sincero e honestamente, se quiser que dê certo, ofereça dali para melhor. Se for para oferecer algo pior, eu não sei, eu acho que não vai dar muito certo. Tá? Então, a ideia é, nós temos aqui, né, algumas informações que estão sendo ditas, que isso aqui, gente, isso está em qualquer área, não é só na internet, tá?
O cara vai montar uma loja sobre um determinado segmento de produtos, ele tem que se informar previamente sobre aquela área, ele vai conhecer outras lojas, né, espaço fisicamente falando, para ele ter ideias, né, de como entrar, de como adentrar competitivamente nesse cenário, para que ele não seja apenas mais no universo do mesmo, porque isso não ajuda. E aí a gente volta às nossas primeiras aulas, né? Qual é o objetivo de quem está adentrando na internet? É apenas ter um IP? Não, a ideia é visibilidade, atrair clientes, fechar novos negócios, algum retorno se espera. Não é simplesmente estar por estar na internet. Então, para que essas coisas, né, digamos assim, deem o resultado esperado, a fase de tentativa e erro já passou, porque nós estamos vivendo hoje, né, 31 anos de World Wide Web. Então, ela já não aceita qualquer paginazinha, ela já não aceita qualquer conteúdozinho, muito pelo contrário. A internet está devidamente muito bem mapeada, muito bem indexada para dar lucro, né? Marketing digital, gerenciamento de tráfego. Eu acabei de falar isso também nas aulas do segundo módulo. E isso são duas coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que nós estamos estudando internamente, que é a codificação da página. Sabe, se você está usando HTML, PHP, CSS, cara, isso para o universo funcional da venda, da visibilidade, de ser visto no mecanismo de busca, isso não tem praticamente relevância alguma. O desenvolvimento pode ser útil, por exemplo, em você montar uma página que seja leve, né? Quanto mais leve for a página, melhor, porque mais rápido será o seu carregamento. E também já é mapeado por essa questão de análise de dados na internet há mais de uma década, né, que quanto maior a latência, né, ou seja, quanto maior a demora no resultado de uma busca, você perde cada vez mais a retenção de visibilidade, ou seja, o cara clica e vai para outro lugar, ele não espera. O Google tem isso credenciado desde 2014, 100 milésimos de segundo de latência no resultado de uma pesquisa, eles têm uma perda de retenção de visibilidade de 20%. 20% das pessoas que clicam sobre determinado assunto evadem, vão embora por conta de uma pequena latência de 100 milésimos de segundo, né? Então, tempo não apenas é dinheiro, mas tempo hoje é tráfego na internet. E tráfego garante, pode se tornar dinheiro. É o primeiro ponto para você ter o chamado lead. O lead é o interesse. Transformar o lead numa venda é a chamada conversão. E quando esse ciclo se fecha, a gente tem o chamado ROI, que é o Return on Investment, retorno sobre investimento. A internet inteira atua sobre essas métricas. Não há mais nada na internet que não seja negócios, cara. Como não há nada na televisão que não seja negócios. Tudo hoje nesse segmento mídia, quem paga as contas é a propaganda, é o anunciante. Então, na internet não é diferente. O que a gente precisa realmente é entender como opera este cenário e entrar de forma competitiva nele. E por que eu falo isso com insistência? Porque isso aqui é um curso de informática para a internet. O nome não ajuda, né? Informática para a internet dá um nome tão vago, né? Na verdade, vocês são desenvolvedores web. E a internet funciona assim. Se eu quero, digamos assim, ter sucesso naquilo que eu desenvolvo, se as páginas que eu criar, eu tenho a intenção de que elas realmente atinjam seus objetivos, eu preciso entender das regras desse jogo para poder jogar direito. Senão, eu simplesmente vou cair no ostracismo, beleza? Então,
Nesta questão da tabulação de dados, que é obter esses dados que foram pesquisados, a gente tem que ter esses critérios aqui que são importantes. Gerar um questionário aberto ou fechado depende. Os dois podem ser úteis, como os dois também podem, a princípio, num primeiro momento, como disse, pode não ajudar muito. Porque a gente ainda, lógico, estamos aqui em aprendizagem. Como já disse, eu não sei se citei aqui, mas vamos lá, primeira atividade nossa aqui, não digo, quando você fala atividade, já assusta, né? Mas nossa primeira tarefinha aqui vai ser, independente de ter tema ou não para o TCC, vou colocar para vocês alguns possíveis clientes e vocês vão gerar alguma forma de entrevista aqui para a gente poder conversar a respeito disso, podendo ser nessa aula ainda ou na próxima, por causa do horário aqui, e a gente começar a trabalhar isso. Porque até eu, se de repente for fazer um site hoje para um segmento que eu nunca lidei, eu vou precisar correr atrás, eu vou ter que parar durante alguns dias, pesquisar a respeito, conversar com alguns amigos, ver se tem alguém que já montou alguma coisa dentro dessa área. Se tiver, vamos conversar com mais calma. Por onde que começo? Porque não tem essa, gente. Ninguém sabe tudo de cabeça. A gente precisa buscar essa informação, e isso faz parte. E isso começa aqui, por exemplo, também na questão da pesquisa. Você não vai chegar para uma pesquisa com um cliente e perguntar quantos anos ele tem, que time que ele torce, né? Se ele é de direita ou de esquerda, em quem que ele votou na última eleição, o grupo sanguíneo, isso não tem a menor importância para o site. Mas você pode perguntar primeiramente, o que o senhor pretende? Porque assim, internet, uma coisa muito clara hoje, gente, quando se fala em desenvolvimento ágil, o chamado desenvolvimento ágil, ele começa aqui. A tua própria forma de se dirigir ao cliente e a objetividade começa aqui. Não tem pergunta cuja resposta não seja interessante, não seja importante para aquilo que você está fazendo. Então, não é perguntar por perguntar. Hoje, a chamada conversão, né, quando você fecha uma venda, ou se não for para venda, mas se for para visibilidade, você tem um portal de anúncios, então não é venda, você precisa gerar tráfego, visitantes precisam chegar em você. Então, o objetivo é outro, tá ok? Nem tudo é venda. Tem sites cujo objetivo é visibilidade. Então, é até menos complicado, porque eu não preciso me preocupar na conversão. Chegou até aqui, ótimo. Nós temos a chamada... tem o tráfego frio, né? O tráfego frio é aqueles caras que nunca te viram na vida e chegaram até você. Isso acontece. E ele chegou uma única vez e comprou. Mas não é bem assim. Quando se fala em tráfego, são as pessoas que estão trafegando na internet. Os mecanismos de busca, as campanhas de marketing, elas vão atrair. É o chamado marketing de atração, ou também comumente conhecido por inbound marketing. Eles não oferecem produto algum, mas direcionam conteúdos que, por métricas, né, sabem que um determinado perfil de público chegará até você por esse conteúdo. O marketing de atração, ele é considerado hoje uma das formas de marketing mais interessantes que tem, porque ele fideliza o cliente. É diferente do chamado marketing tradicional ou marketing GA. O que é um marketing GA? Marketing GA é uma gíria, uma brincadeira, digamos assim, uma expressão irônica, mas que se refere ao marketing empurrado por goela abaixo, daí o GA. O telemarketing, ele se encaixa nisso. O telemarketing, ele é tão, posso dizer para vocês assim, dentro do que nós estamos vivendo hoje, as chamadas métricas, a inteligência estratégica e analítica para a tomada de decisões, eu não sei por quanto tempo o telemarketing, da forma como ele está, sobreviverá. Porque o telemarketing, ele é mais ou menos parecido com a visibilidade, né? Você não está vendo... A princípio, o telemarketing vende. Mas a maioria dos funcionários, eu não conheço detalhes, mas você percebe, por exemplo, que eles cumprem uma meta. Eles têm que ligar. E não importa se ele está agregando valor ao produto, trazendo visibilidade ao produto, ou se ele está trazendo ódio.
Porque eles incomodam tanto que, ao invés de você fechar o negócio, você fecha uma porta, devido à insistência, à persistência e à inconveniência. Percebam que é uma área de atuação, com todo respeito, gente. Se tiver alguém que trabalha com telemarketing aqui, eu tenho muito respeito por pessoas que cumprem seu trabalho com dignidade, porque são funcionários, eles cumprem uma ordem de serviço. Mas olhando à frente, a gente que analisa mercado e falando de métricas de marketing digital, que usam técnicas hoje voltadas para outra forma de atração, onde você tenta cativar a atenção do cliente de formas diferentes e não empurrar um produto, digamos assim, de por força bruta, tentativa, persistência, porque muitas vezes, além de não vender, você ganha a indisposição, a antipatia do cliente, porque incomoda. E não é má vontade, às vezes você está ocupado, você está fazendo outra coisa, e é simples. Se você tivesse interessado inicialmente, você mesmo teria ligado, não precisavam ter ligado para você. Então, o telemarketing é algo que, nessa questão do marketing, talvez logo, logo, ele deixe de ser considerado marketing, porque ele incomoda. E nós estamos falando hoje de marketing inteligente, neuromarketing. Neuromarketing é um dos marketings assim mais brutais que existem. Por exemplo, ele usa, como a gente já comentou aqui, é o chamado, o neuromarketing, ele começa pela comunicação. O que é a comunicação dentro de um site? Isso tem a ver com essa coleta de dados. Você começa essa comunicação agora, quando você vai buscar a informação do cliente, sendo direto e objetivo com ele, e primeiramente definir o que o senhor pretende, o que o senhor espera como retorno deste site que eu estou desenvolvendo para o senhor. O objetivo tem que ser claro. Qual é o objetivo desse site? É venda? É simplesmente anúncio? É visibilidade? Porque aí depois você vai, por exemplo, utilizar este espaço que está sendo visto por muita gente para oferecer para propaganda. Porque, como disse, vendas têm o seu mercado, mas também tem a visibilidade, aqueles que estão apenas mostrando algo. E ali você circula espaço para marketing. Mas essa primeira pergunta aqui, ou essa questão, independente de ser fechada ou aberta, você tem que ser objetivo. E tudo que você fizer neste site tem que prezar, primar pela objetividade. Porque estamos falando hoje de um local chamado internet, cujas métricas que separam o que funciona do que não funciona está tudo marcado por algoritmos. Então não adianta enrolar. Não adianta colocar alegorias num site. Da mesma forma que não adianta você ficar ligando para a casa de um cliente hoje oferecendo um produto. Para uma parcela da população que ainda não está totalmente digital, talvez sirva. Mas o chamado marketing goela abaixo, que fica empurrando produtos para o cliente, ele pode, de cada 100 vender, de cada 100 leads que ele gera, ele pode conseguir uma conversão, mas ele conseguir 99 rejeições. É muito complicado isso. A longo prazo, você observa que talvez não seja hoje, e há um bom tempo, a melhor estratégia de marketing, porque nós temos outras, né? Nós temos o marketing, o chamado neuromarketing, como eu falei, que começa pela objetividade, continua pela comunicação persuasiva. O que é a comunicação persuasiva, gente? Todo mundo aqui já foi na feira? Quando você vai à feira, o feirante, ele não tem curso de marketing, nem neuromarketing, mas ele é autodidata em comunicação persuasiva. Ele geralmente fala algo num tom irônico, num tom de voz muito alto, mas ele chama atenção. Aquilo é comunicação persuasiva. Observe um feirante falando com vocês na feira, a maneira como ele berra, como ele se comunica com o público, é assim, entre aspas, tá? Não é pegar um áudio do feirante, colocar no teu site e falar que foi eu que falei. É apenas uma metáfora. Comunicação persuasiva é isso. É você colocar conteúdo, maneiras de se comunicar com o público que acessa o teu site, que vai dizer para ele o que você quer que ele faça. E o que o teu site está oferecendo para ele é simples. Houve uma época onde, entre aspas, a alegoria contava. Muito efeito, algo muito elaborado. Tudo bem, um bom design ainda conta muito.
mas a funcionalidade conta muito mais. E conta mais que ambos juntos o conteúdo que você põe ali, que é a sua comunicação direta com o público. Aí entra o exemplo do feirante, manda direct. O que você está querendo? Seja direto. Isso é comunicação persuasiva. Se você tivesse dois olhos ali na tela, é olho no olho. Eu quero isso. É algo igual o feirante. Isso é comunicação persuasiva, diferente de manipulação, tá ok? As campanhas de marketing digital, elas influenciam você, mas não manipulam, porque a manipulação, ela usa, nem sempre usa a verdade. A diferença de persuasão, influência e manipulação é que a manipulação nem sempre usa a verdade para te induzir a algo. A persuasão e a influência, ela ocorre sobre a verdade. Eu sei por uma métrica que você está precisando de pneus, então todas as vezes que você acessar a internet vai aparecer do lado uma janelinha com pneus, porque em algum momento você pesquisou sobre pneus. Isso é um marketing persuasivo, que está hoje muito em voga nas questões de marketing digital. E gerenciamento de conteúdo. E esse gerenciamento de conteúdo começa aqui, cara, quando você vai pesquisar com o teu cliente o que ele precisa. O marketing de conteúdo, o marketing de atração, ao invés de fazer como o telemarketing, que oferece um produto que o cliente gera, que gera ódio no cliente, o gerenciamento de conteúdo, técnica do inbound marketing, que é o marketing de atração, ao invés de oferecer um produto ao cliente, ele direciona conteúdo. E eu já explico para vocês. Se uma marca, se uma grande pet shop, digamos assim, vende, né, vários produtos sobre diversos tipos de pet, mas ela não direciona, não disponibiliza conteúdo sobre aquilo, ela não vende. Porque se ela não tiver conteúdo para trazer as pessoas, nem as pessoas não vão muitas vezes diretamente no produto. Por que os blogueiros ganharam tanta visibilidade nessas últimas 2 décadas e hoje são influenciadores digitais? Porque antes de influenciar, como blogueiros, eles colocaram, disponibilizaram conteúdos durante muito tempo. Conteúdos, né, não vamos dizer que todos são bons, né? Mas colocaram conteúdo que foi de interesse deste público que hoje os elege influenciadores. E as pessoas vão primeiramente em busca de conteúdo informativo sobre algo. Quem forneceu este conteúdo foi fulano? Cara, ele manja disso. Se amanhã ou depois ele estiver vendendo algo, eu compro dele porque ele é referência sobre isso. Então, fechei um link aqui com vocês. O marketing de atração atrai não para o produto, atrai para o conteúdo. Todas as vezes que eu pesquiso sobre, por exemplo, um determinado conteúdo e o Google me direciona para algum lugar que tenha isso, todas as campanhas de marketing que usam esse conteúdo como atração, que é uma isca, vão aparecer para mim. E lá, em algum momento, por exemplo, para as aulas de projeto e aplicação web, eu estou sempre pesquisando sobre desenvolvimento web. Quando eu entro em alguma livraria online, não tenha dúvida, já aparece de cara livros de desenvolvimento web, sobre sistemas de informação, segurança digital, porque é o que eu pesquiso o tempo todo aqui. Então, é o marketing de atração. Pelos conteúdos que eu estou buscando, eu chego aonde estão vendendo aquilo. E quem é que fornece esses conteúdos? Esses anunciantes também fornecem. Isso quem está antenado a esta ferramenta e aposta no marketing de atração, que é uma das modalidades de marketing praticados na internet. Uma das, não é a única. Também existe um marketing direto na internet. Há quem aposte. Mas todos eles clamam primeiramente pela objetividade. Se o teu site não é objetivo, ele atira para o todo lado, não vai ter mecanismo de busca que direcione cliente certo para você, porque você atira para todo lado. Você tem que ser específico. O teu site é de venda? Então venda.
O teu site é sobre um salão de cabeleireiro, então seja específico, coloque conteúdo sobre cabelo, sobre, enfim, entre de cabeça nesse meio, mas seja específico. Evite, primeiramente, a superficialidade e evite falar de tudo um pouco nesse segmento de marketing digital e no desenvolvimento para a web. Se você quer que esse site que você está desenvolvendo para o teu cliente, eles ganhem visibilidade, primeiramente começa nessa pesquisa que você faz inicial com ele, para você poder tabular dados que sejam direcionados a uma informação, a um conteúdo. A primeira pergunta a se fazer para o cliente é: qual é o seu objetivo? Definiu o objetivo? Beleza. Como é que nós vamos chegar nesse objetivo? Como é que o senhor prefere? É assim, é direto. Hoje, e já há um bom tempo, e a gente tome cuidado com isso, o chamado minimalismo, que muitas vezes é perigoso, tá? O chamado menos é mais é verdadeiro? Sim. Não é que menos é mais, objetividade é o que conta. O conceito por trás do minimalismo, que menos é mais, não é má vontade de fazer. Porque muitas vezes a gente tem observado isso, né? O menos é mais, aí o cara não faz coisa nenhuma. Aí eu falei, é o de sempre. Você vira as costas para a convicção do que tem que ser feito, dá as mãos à conveniência, fecha a parceria com a comodidade e não faz. Não, mas me falaram que menos é mais, então eu não fiz. Não é isso. O menos é mais aqui se refere à objetividade. Para de enfeitar. Se o salão é de cabeleireiro, beleza. Você não precisa maquiar teu site. Seja objetivo, né? Objetivo é tudo. E aonde você começa a buscar essa objetividade? Na própria pesquisa que você faz aqui. E quando você vai tabular dados, aí está o X da questão. Quando a tua pesquisa prezou pela objetividade, fica mais fácil aqui. E repito, isso parece uma coisa muito simples, muito objetiva, mas vai algum tempinho da gente fazendo isso aqui para a gente conseguir extrair essa objetividade. E eu vou ser bem sério com vocês, tá? Isso não é uma receita de bolo. Poxa, se é que não é o caso agora, tá? Eu não paro, né? Eu sempre estou tentando arrumar uma forma de gerar algum conteúdo. Até a semana passada, que eu ainda estava essa semana não, porque a semana fechou mesmo os lugares, não estou entrando em nada. Mas toda vez que eu vou em algum lugar aqui buscar alguma coisa, primeiro eu tenho feito isso por interesse próprio. Pergunto se eles têm alguma campanha de marketing, se anunciam em algum lugar. Olha, faço isso em lugares pequenos, porque eu sei que não tem. Que eu não sou bobo, eu já pesquisei antes, sei que ela não tem. Antes de ir até lá, eu já sei que ele não tem. E você faz essa pergunta e você já sabe qual é a resposta. Estão entendendo o que eu estou falando? A internet, da mesma maneira que a internet tem o analytics dela, que gera, que de alguma forma direciona o cliente para o ponto onde ela precisa, você também tem que fazer isso com o cliente. Antes de perguntar, eu já sei qual é a resposta. Eu pesquisei antes, pô. Eu não estou querendo tirar vantagem do cliente, muito pelo contrário, eu quero trazer assunto para nós trabalharmos em aula. E olha, da semana passada, retrasada para cá, que essa semana, como eu disse, já está fechada as coisas, não dá para entrar e tal. Mas olha, oficinas mecânicas, de pequeno e médio porte, algumas lojas voltadas para produtos dietéticos, zero glúten, low carb, que tem sim uma campanha pessoal feita manual por um WhatsApp, por um Facebook, mas não tem nenhuma campanha paga. A maioria não tem. E tudo isso é público para nós. Pesquiso antes e quando eu vou até o lugar para comprar alguma coisa, eu já mando a pergunta. Mas eu sei qual é a resposta, porque eu me informei antes. Cara, isso não tem nada a ver com... Eu sempre falo, você está um passo à frente. E façam o mesmo. Vocês vão precisar de um TCC. Eu estou coletando dados, isso não significa que vocês tenham que fazer dessa forma. Eu estou fazendo a minha base de dados. Né? Se ninguém no modular, de repente, se interessar, eu lanço a ideia também para o pessoal do ensino médio, que eles têm um ano inteiro para fazer. Olha, já peguei praticamente uma meia dúzia, no mínimo aqui, de pequenos e médios comércios que até estão legal, sem apostar em nada digital, mas quando você para perguntar, e aí, vocês têm alguma coisa, alguma campanha de marketing, alguma agência que divulga isso para vocês? Não. Olha, a gente tem um funcionário que de vez em quando posta algumas coisas no Facebook e ponto. Só isso.
A maioria está sim. Todos esses lugares de pequeno e médio porte, tá, gente? Diga-se de passagem, são clientes em potenciais para nós. Que, como eu sempre digo, não visamos lucro aqui, visamos um objetivo para um TCC, um objetivo também para divulgar o nome da escola, porque também não é importante se mostrar presente, porque estamos falando de tecnologia a serviço das pessoas no momento em que elas mais estão precisando, ainda estamos em uma pandemia. Gerar esse tipo de possibilidade é ser útil. O momento pede por nós. A tecnologia está aí para isso. É esse o momento da gente mostrar para que veio. Tem um monte de comércio aí de novo tendo que fechar as portas ou ficar meia boca e não tem nenhum auxílio nesse sentido porque não se prepararam, né? E isso é normal. Nós estamos estudando uma área que para nós é comum, mas para algumas pessoas ainda não são. E tem muitos que estão muito bem, com ou sem portas abertas, porque por delivery está rolando normal. A sua plataforma online está funcionando muito bem, porque é uma outra parcela que já está atuando nisso ó, há muito tempo e já está muito acostumado a isso, não teve que pegar o bonde andando, que foi o que aconteceu com o home office, né? Não apenas com pequenos comércios, tá, gente? Tem empresas de porte grande que estão dando cabeçada desde o começo da pandemia, porque não estavam preparadas para isso. Simplesmente deu um notebook para cada funcionário e falou: olha, está feita a luz. Não deu luz. Deu treva. Deu ruim. E aí a culpa é da pandemia. Não, não é da pandemia. A culpa é tua. Você não se preparou, cara. A tecnologia da informação não começou o ano passado, em março. Sistemas online, conectividade, internet não é apenas rede social e WhatsApp, cara. Desculpa. É que a gente tem uma letargia, a gente demora para pegar, né? Infelizmente, pegamos no tranco. E nesse momento, agora, de novo, com medidas restritivas mais acentuadas, poxa, é lamentável, mas tem muita gente que está precisando de ajuda. E pensando nisso, e mesmo quando tudo isso acabar, né? Eu acho que, lógico, em algum momento vamos conseguir as vacinas, aquela coisa toda, no seu devido tempo. Mesmo assim, cabe manter essa porta aberta e essa possibilidade de atendimento, tá ok? Sempre que eu falo isso, é hipoteticamente sugerindo, tá ok? E aí, tabulação de dados, no nosso caso aqui, é referente às informações que nós vamos obter com nossos clientes. E o objetivo, aliás, a essência de tudo é a objetividade. Voltando um pouquinho para vocês aí. Pô, tô vendo agora, desculpe, Cláudio, eu não estava vendo a tela aqui, tá? Tô vendo que sua mão estava levantada aqui. Quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver o chat. Desculpe, tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Deixa eu abrir aqui a imagem. Não, não tem problema não, Wagner. Eu não queria te interromper, mas eu fui digitando no chat. Desculpe, realmente, compartilhando Tranquilo. aqui eu não vi, mas vamos lá, agora eu estou vendo. Sim, com certeza, o Cláudio. A inovação também passa por isso, né? Inovar nem sempre é você criar algo novo. Quando você pega algo que já existe e dá a ela uma ressignificação, ou seja, você consegue repaginar, isto é uma forma de inovação. É você pegar algo que já existe e melhorar, aprimorar, implementar. E diga-se de passagem, né? Já que você falou em inovação, o segmento das startups, que é algo que o Sebrae fala bastante, e em algum momento aqui de projeto vamos falar só sobre startups, é, dentro da nossa área aqui, um segmento muito desafiador, né? Porque é muito difícil inovar toda hora. O que é inovador hoje pode não ser amanhã. Então, quando nós pararmos para estudar startup, percebam que em 2 anos, praticamente 70% declina, né? Porque muitas startups têm realmente um projeto inovador que arrebenta, né? Só que passa o tempo e precisa de novos projetos, e aí, às vezes, não rolam, né? Algumas prosseguem, outras não. Mas inovação é bacana.
Beleza, Cláudio, nossa ideia aqui é essa. Senhores, alguma pergunta sobre o que eu falei aqui, sobre tabulação de dados, como extrair esses dados? Fez sentido o que eu falei? É teoria por enquanto? É teoria, mas quando vocês já estiverem com a ideia do TCC, tiverem que fazer entrevista, coletar dados, isso aqui se encaixa. Fez sentido? Beleza, Igor, João? Perfeito, gente. Nenhuma pergunta? Tranquilo. Pessoal, vou fazer o seguinte. Aqui na sequência, eu vou disponibilizar o formulário de frequência para vocês e vou criar uma pequena questão aqui referente a essa parte de perguntas para que vocês possam começar a ensaiar uma possível entrevista, só para a gente começar a conversar a respeito disso e na semana que vem a gente retorna esse assunto aqui. Obrigado, Cláudio, mais uma vez pelas colocações, beleza? Obrigado, Giovana, legal, bacana. Então, vou aqui encerrando a gravação. Na sequência, eu posto aqui uma pequena, não é uma atividade, coisa grande, é apenas para que semana que vem a gente tenha algo que vocês tenham começado a fazer com essa questão de coleta de dados sobre algum assunto que vocês queiram falar e a gente conversa a respeito disso semana que vem para a gente alternar um pouquinho a maneira da aula. Estamos vindo para uma terceira semana expositiva. Para que não comece a cair numa morosidade, na próxima semana a gente faz algo diferente. Vocês tragam aí o que vocês vão pesquisar a respeito dessa entrevista que eu vou propor para vocês e a gente troca uma ideia a respeito disso. A gente quebra um pouquinho a dinâmica para não ficar só na exposição e, de repente, começar a quebrar um pouquinho a tensão. Aí a gente entra com algo diferente, tudo bem? Beleza, então. Ó, na sequência tem o formulário de frequência e eu também coloco essa atividade que não precisa se preocupar. É para a gente bater um papo semana que vem a respeito. Tá ok, gente? Vou encerrando aqui. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Até a próxima. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aí. Até a próxima semana. Estou encerrando a gravação. Boa noite, professor.